Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Mariana e na aula de hoje nós vamos falar de métrica, a forma de medir os versos de um poema. Então nós vamos estudar agora um pouquinho sobre a métrica, que é a forma de medir os versos de um poema. Então veja só, esse é um recurso utilizado para medirmos os versos de um poema. Quantas sílabas poéticas existem num verso? É importante dizer que sílaba poética é diferente de sílaba gramatical. Portanto, a contagem dessas sílabas também vão ter diferenças. Existem 3 regras para a contagem das sílabas poéticas. A primeira delas diz o seguinte, que a contagem vai somente até a última sílaba tônica de uma palavra do verso. Aí nós vamos trazer conceitos de sílaba gramatical para trazer a contagem da sílaba poética. Então veja aqui, no poema de Vinícius de Moraes, Ó minha amada, se nós fôssemos separar em sílabas gramaticais, nós teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas gramaticais. No entanto, as sílabas poéticas são 1, 2, 3, 4, porque a regra diz que eu paro na última sílaba tônica. Então, a contagem das sílabas poéticas tem tudo a ver com o som das palavras. Então, perceba, a última sílaba tônica desse verso é a sílaba má. Amada é a sílaba tônica da palavra amada. Por isso, a contagem para na última sílaba. Não contamos a sílaba átona seguinte. Veja no outro verso. Que olhos os teus. Separando gramaticalmente, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, não é? Agora, na sílaba poética, eu tenho 1, 2, 3, 4. Por quê? Eu vou encerrar aqui na minha última sílaba tônica, porém existem algumas especificidades da sílaba poética, da contagem das sílabas poéticas, que diz que se uma sílaba anterior é átona e a próxima é tônica, iniciada em vogal ou H, elas se unem. Essa é a segunda regra da contagem das sílabas poéticas. Então, olha, se uma sílaba poética termina em vogal átona e a sílaba seguinte iniciar-se em vogal ou H, que não possua som, essas sílabas podem juntar-se em uma única. É o que ocorre aqui, por exemplo, ó. A última sílaba da palavra minha é uma sílaba átona. A próxima é uma sílaba tônica e ela é iniciada em vogal, portanto, elas se unem. Aqui também ocorre a mesma coisa. Aqui também, olha. Então, vamos olhar esse verso aqui. Cheios de adeus. Então, eu tenho aqui, ó, uma sílaba átona e em seguida eu vou ter uma sílaba tônica, né? Uma vogal aqui, tônica. Então, essas duas sílabas gramaticais se unem em uma única sílaba poética. A última regrinha de contagem das sílabas poéticas diz respeito da presença de RR ou SS. Diferente das sílabas gramaticais, nas sílabas poéticas, elas não se separam. Então, por exemplo, neste poema de Carlos Drummond de Andrade, se nós fizéssemos a separação silábica desta palavra, eu teria 1, 2, 3, porque se separam aqui o SS, não é? Já aqui não. Eu vou ter apenas 2 sílabas sem a presença do S. Lembrando lá da primeira regra, a contagem da sílaba poética se encerra na última tônica do verso. Então é importante a gente lembrar que o RR e o SS na contagem das sílabas poéticas
não se separam. Então, de acordo com essas contagens das sílabas, nós podemos classificar os versos. Então, veja, se o meu verso possui uma única sílaba poética, ele é chamado de monossílabo. Se ele possui duas sílabas poéticas, dissílabos. 3 sílabas, trissílabos. 4 sílabas, tetrassílabos. 5 sílabas, pentassílabos ou redondilha menor. Continuando, 6 sílabas, hexassílabos, 7 sílabas, heptassílabos ou redondilhas maiores. Redondilhas menores, 5 sílabas. Redondilhas maiores, 7 sílabas. 8 sílabas poéticas, octossílabos, 9 sílabas poéticas, eneassílabos, 10 sílabas poéticas, decassílabos ou medida nova. 11 sílabas poéticas, endecassílabos e 12 sílabas poéticas, dodecassílabos ou versos alexandrinos que a gente tanto ouve falar, não é mesmo? Bom, a classificação dos versos pode ser ainda em versos heterométricos. Pela denominação, nós já vamos saber que os versos vão possuir uma medida silábica diferente um do outro. Eu vou retornar um pouquinho na classificação anterior para ressaltar que esses versos aqui, eles são isométricos. O que quer dizer isso? Eles têm a mesma medida silábica, né? A mesma quantidade de sílabas tônicas. Já aqui não. Aqui nós vamos ter versos que possuem métricas diferentes dentro de um mesmo poema. Então, eles vão ser heterométricos. Por exemplo, nesse poema do Vinícius de Moraes, amiga infinitamente amiga. Esse primeiro verso eu tenho 9 sílabas. Em algum lugar teu coração bate por mim. No segundo eu tenho 13 sílabas poéticas. Em algum lugar teus olhos se fecham à ideia dos meus. 17 sílabas poéticas. Em algum lugar tuas mãos se crispam teus seios. 12 sílabas poéticas. Se enchem de leite, tu desfaleces e caminhas. 13 sílabas poéticas, como que cega ao meu encontro. 8 sílabas poéticas. Então veja que no decorrer do poema eu tenho versos com diferentes métricas. Ainda é possível classificar os versos em versos livres, que são versos que não possuem uma ordem, mas possuem um ritmo. Então, olha, num poema de Vinícius de Moraes também, A Esposa. Às vezes, nessas noites frias e nevoadas, eu tenho 12 sílabas, onde o silêncio nasce dos ruídos monótonos e mansos. Perceba que a variação da métrica entre os versos não prejudica o ritmo desse tipo de verso, não é? Ele é construído ao longo do poema. Vamos continuar, olha. Essa estranha visão de uma mulher calma, surgindo do vazio dos meus olhos parados, vem espiar minha imobilidade. Então perceba que tem todo um ritmo dentro do poema que não é prejudicado por essa variação entre os versos. Então essas são as possíveis classificações dos versos em relação à quantidade de sílabas que pode conter neles. Para a gente entender melhor um pouquinho sobre essa métrica e sobre essa classificação dos versos, vamos dar uma olhadinha nesse poema do Casimiro de Abreu. Lembrando das 3 regrinhas da métrica que dizem o seguinte: a primeira, a contagem é feita até a última sílaba tônica do verso. A segunda, se uma sílaba anterior for átona e a próxima tônica, composta de uma vogal ou H mudo, elas se unem em uma só sílaba poética. E a terceira, RRSS, não se separam. Então vamos aqui fazer a contagem desses versos, dessas sílabas. Então eu tenho quem, der, e ela termina aqui. Então eu tenho 2 sílabas poéticas. Por que ela termina aqui? Porque a próxima é uma sílaba átona. Então a sílaba tônica dessa palavra é o de, quem dera, né? É a sílaba mais forte, que tem o tom, o som mais forte. Portanto, eu encerro a minha contagem aqui.
Então, as dores, a mesma coisa. Eu vou encerrar a contagem em dores, também 2 sílabas poéticas. De amores, agora presta atenção, segunda regrinha da métrica. Eu tenho aqui uma sílaba átona e a próxima tônica. A próxima tônica iniciada em uma vogal, então elas se unem. Uma sílaba poética, de amores. E a minha sílaba tônica está aqui, a última do verso. Portanto, também 2 sílabas poéticas. Que louco! 2 sílabas poéticas também. Senti. A minha última sílaba poética a minha última sílaba tônica, desculpa, é o ti. Então, tem também 2 sílabas poéticas. De novo, quem dera 2 que sintas. Última sílaba tônica é o sim, então 2 sílabas poéticas. Não negues, a última é o ne, né? Então 2 sílabas poéticas. Não mintas, 2 sílabas poéticas. Eu vi, também 2 sílabas poéticas. Eu tenho um verso composto de sílabos e são versos isométricos, tem a mesma métrica. É assim que a gente realiza a medida dos poemas. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e se ficou alguma dúvida a respeito dos assuntos tratados neste vídeo, é só acessar os links na descrição abaixo. Até a próxima aula.